Olá, alunos. Vamos continuando no curso de História da Ciência, da Técnica e da Tecnologia, uma disciplina eletiva do Prof. APT. Neste tópico, vamos discutir um pouco, sim, um pouco, as técnicas indígenas. A primeira coisa que vamos ver é justamente que o conceito indígena é um grande guarda-chuva para inúmeras etnias, para inúmeros povos. Então, não podemos falar, por exemplo, das contribuições das tecnologias indígenas como se indígena fosse um único sujeito, um único conceito. Não. Temos muitos e muitos, como o texto do pesquisador Mauro Leonel irá nos colocar. Na ajuda, nessa aula, nós vamos discutir o uso das técnicas indígenas e sua apropriação na cultura diária do povo brasileiro. Né? Para discutir um pouco isso, vamos ver o uso do fogo. Então, essa técnica do fogo, o uso do fogo, o manejo indígena e a piromania da monocultura, discutindo aqui um aspecto da agricultura. Esse texto é do pesquisador Mauro Leonel e vocês têm o texto aí para acompanhar. Vamos fazer o download do PDF e uma boa leitura do texto. Mestrando, aproveito aqui para comentar a temporalidade dos artigos que vocês leem. Mestrado é muita leitura, escrita e discussão. Tenham atenção ao momento, ao tema no qual esses artigos foram lidos. Alguns textos são clássicos, quer não só de Aristóteles, como de Hegel, como de Lukács, são textos de uma temporalidade que perpassa muitos e muitos anos, séculos, inclusive. Mas outros textos, principalmente aqueles que têm determinados dados estatísticos, por exemplo, eles são pontuais. Então, precisa de uma revisão, precisa de uma apropriação a partir de textos mais recentes. Alguns dizem, inclusive, para algumas áreas, não é a nossa do Prof. PT, que os textos devem ter no máximo, textos e livros, devem ter no máximo 5 anos. Ok, isso não cabe para a história da técnica e da tecnologia, onde nós temos textos clássicos de história da ciência, de história da técnica no Brasil e no mundo. Mas fica a dica, cuidado com a temporalidade do texto. Vamos agora navegar no uso das técnicas indígenas e sua apropriação na cultura diária do povo brasileiro? Vamos fazer isso em consonância com o que já estudamos nesse curso, que foi compreender as diferentes formas do conhecimento, particularmente o conhecimento técnico, para aplicação em determinados processos, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, sermos capazes de identificar os diferentes estágios de desenvolvimento do conhecimento humano, incluindo o saber científico, as mudanças, as concepções ao longo da história, como o professor Colombo, como o professor Olavo foram desenvolvendo. É preciso desenvolver os conceitos de técnica, ciência e tecnologia. E agora fazemos isso em discussão com o uso da técnica do fogo pelos indígenas. Já leram o texto? Já estudaram? Então, vamos navegar. Uma pergunta inicial, sem dúvida, é a pergunta de quem são os índios? Quem são os índios? Esses, os primeiros habitantes deste território. Esse território, que é claro, não foi descoberto porque ele não estava escondido. Então, pensem aí, quem são os índios? Quando os invasores portugueses desembarcaram pela primeira vez no litoral dessas terras, as terras aqui encontradas já eram habitadas havia milhares e milhares de anos por diversos povos.
Estes povos aqui receberam a denominação de indígenas, pois o explorador português desejava encontrar um outro caminho marítimo para as Índias, mas isso não cabe tanto aqui ao nosso curso. Estes povos que aqui viviam em geral da caça, da pesca e de pequenas lavouras. Muitos deles, quando os alimentos se tornavam escassos em um lugar, logo partiam para outras áreas em busca de fartura. Estimativas indicam que na época da chegada dos portugueses havia em torno de 3 milhões de índios espalhados pelo território que os portugueses dominariam. Os índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico, como vocês observam aqui nesse mapa. Nós temos aqui os diversos grupos, troncos linguísticos, entre eles os tupi-guaranis, os geis, tapuias, aruaques, caraíbas, tucano, aqui na minha Amazônia, dentre outros. Nas terras invadidas por volta do 1500 pelo europeu, nós temos hoje, em todo o território brasileiro, os polos, as instituições associadas do Prof-EPT. O Prof-EPT hoje está do Amapá, de Roraima, até o Rio Grande do Sul, passando por Sergipe, Alagoas, até o Acre. Esse território, que hoje possui ainda diversos grupos indígenas, ele hoje conta com estudantes como vocês, desenvolvendo mestrado em educação profissional tecnológica. Diz Leonel que tanto entre cientistas quanto entre leigos, a crença de ser o uso descontrolado do fogo, um legado indígena, é tida como verdadeira. Pois é, será que vocês aí, estudantes, pensam dessa maneira? Ah, o indígena usa o fogo de maneira descontrolada e com isso destrói o nosso meio ambiente? Monteiro Lobato foi mais longe, atribuindo a destruição dos recursos naturais pelo fogo ao despreparado caipira, que teria recebido tal legado. O caipira recebeu esse legado de ser um ancestral indígena e o caipira destruiu o meio ambiente. Essas interpretações não levam em conta a degradação humana, a perda da solidariedade e da mútua ajuda que decorrem, por sua vez, da perda do domínio do pequeno produtor familiar e do grupo da agricultura colonial. Toda essa questão ligada à concentração fundiária. Ora, falar da terra e do uso descontrolado da terra é falar do controle aos grandes latifúndios, destruindo as culturas de subsistência e a troca de excedentes, em favor de quê? Da monocultura. Pesquisas mostram ser equivocada essa crença de que os indígenas não tinham controle sobre o fogo. Pesquisas mostram justamente o contrário, que com os indígenas nós temos a tecnologia do uso do fogo para queimadas e que ela é paralela à grande habilidade e tecnologia utilizada pelos indígenas no processo de fazer o fogo, quer por fricção ou por percussão. Esta forma era eficaz, era de grande eficácia. E os indígenas eram capazes também de improvisar no manejo do fogo para o bom uso da terra em prol das suas necessidades, principalmente a necessidade da alimentação e também da habitação. Mestrandos, a argumentação aqui desenvolvida não deve
e não pode ser confundida com mais uma tentativa inconsequente de idealização ou generalização indesejável sobre a condição idílica indígena. Não. O único objetivo da ciência e da interdisciplinariedade desenvolvida nessas pesquisas deve ser o rigor do conhecimento, que fala por si mesmo, sem caráter do auxílio da retórica ideologia, essa ideologia idílica indígena. Turma, os indígenas estão há 12 mil anos sobre estas terras e não podem ser responsabilizados pela destruição de cerca de 93% da Mata Atlântica nos passados 500 anos e de 14% da Amazônia nos últimos 30 anos. Nós temos uma multiplicidade de etnia. E o uso da técnica indígena na correlação com o meio ambiente vai desenvolvendo a sua habitação, a sua alimentação, o seu processo histórico, que é extremamente diverso do nosso processo, oriundo de uma concepção mais recente, capitalista, industrializada. O que temos hoje é exatamente que as áreas indígenas, que representam cerca de 20,66% do espaço amazônico, estão, até agora, como umas áreas de maior densamento florestal do continente. Estudos antropológicos e etnológicos do último século, em particular os de etnobotânica e de etnoecologia nas últimas décadas, contestam a certeza de que os indígenas, outras vezes tidos como selvagens, seriam incendiários contumazes. Certeza que pertence mais ao domínio do preconceito, do etnocentrismo, do que da ciência e do conhecimento, como nos diz Berta Ribeiro. Na realidade, outra vertente explicativa, a emergente história ambiental, vem contribuindo para demonstrar ao contrário, como o abuso do fogo acompanha os neobrasílicos. No texto do Leonel, usa esse conceito se referindo, né, ao brasileiro, ao povo de agora. Como, de fato, é com os neobrasílicos e suas monoculturas de exportação, temos aí na história a questão quer do café, quer da cana-de-açúcar, mas também o gado, a mineração, a urbanização. Sim, esses são os processos históricos que levaram ao desmatamento do território brasileiro. Outra contribuição que vem mostrar a capacidade regenerativa das alfinetadas indígenas na floresta é a que encontramos nos estudos ecológicos da Amazônia, como nos trabalhos clássicos de Scioli. Nos contam Dian e Pádua que a certeza disseminada de que os índios, por preguiça ou atraso no domínio de tecnologias, abusam tradicionalmente do fogo, levou um caboclo do Amapá a perguntar a especialistas em controle de queimadas por sensoriamento remoto. Né? Quer dizer assim, está aqui o cara que é da tecnologia do sensoriamento remoto, ele vai saber dizer o que fazer para controlar o uso das queimadas na Amazônia. Esse caboclo quis saber quais as técnicas contemporâneas dos países desenvolvidos que, uma vez introduzidas, pudessem reverter o uso descontrolado da queimada. Mas a resposta desses estudiosos foi que esse uso estava em se buscar a cultura indígena. Deveria voltar-se para a cultura indígena, para o legado dos seus antepassados.
Esses especialistas em sensoriamento remoto poderiam dizer como, com a introdução da monocultura de exportação, aí sim nós tivemos o uso indiscriminado de queimadas, e não no uso que o indígena faz, controlado dentro da sua perspectiva para a sua produção de alimentos. Falar de queimadas, não podemos deixar de citar os incêndios naturais. Há na Amazônia fogo de ação humana, mas também fogo de combustão espontânea, que ocorre principalmente nos períodos de seca. Estudos apresentados por Hest e Moran mostram que há carvão datado de milhões e milhões de anos atrás, identificando, comprovando causas naturais para as queimadas na região do Rio Negro. O que nós temos no uso da floresta? O sedentarismo, ele constitui uma tendência básica do processo de exploração da Amazônia. Nesse ecossistema da Amazônia, nós temos, então, uma solução conciliatória combinada entre dispersão e transitoriedade dos grupamentos humanos. Então, pode-se, assim, ter duas versões do nomadismo indígena. A de uma horda que anda depredando, mas também a de um grupo de cultura itinerante ou rotativa, que se adapta a solos frágeis e sabe ou aprende a manejá-los adequadamente. À proporção em que as baixadas foram sendo povoadas, as migrações tendiam a se tornar menos aleatórias e a se confirmarem cada vez mais dentro de limites territoriais reconhecidos, permitindo assim ao grupo uma cultura itinerante ou rotativa que vai se adaptando a esses solos frágeis, como é, por exemplo, o solo da região do Rio Negro e da região do Amazonas. Uma vez que a tendência para a agricultura requer e, ao mesmo tempo, permite um modo de vida mais sedentário. A dependência da agricultura requer um modo de vida mais sedentário porque as roças devem ser plantadas, cuidadas e colhidas. A agricultura permite um modo de vida mais sedentário porque o alimento se torna disponível numa maior concentração e abundância dos locais. Ponto. Para os índios, o que é o fogo? O fogo, ele é ateado apenas em faixas cuidadosamente selecionadas. O fogo elimina as cobras. O fogo elimina os escorpiões, além das plantas espinhosas e das ervas daninhas superficiais. Essas cobras, escorpiões, plantas espinhosas, ervas daninhas que dificultam a caminhada e a caçada nas trilhas de cerrado. O cuidado com o fogo aparece na cultura indígena, inclusive pelo fato de atribuir-se aos anciãos a tarefa de decidir a época de queimar. Ou seja, queima-se a partir de um conhecimento acumulado, queima-se a partir da sabedoria dos anciãos, e não ao bel prazer, como por vezes se pretende interpretar. Com esse manejo, com o grupo dos Kayapó, a roça é preparada a partir da abertura de clareiras, formando corredores, seguindo-se então a queimada, controlada, para evitar o excesso de calor e o dano às raízes previamente plantadas. Caso o uso do fogo fosse descontrolado, os índios estariam destruindo seu próprio esforço de roçar e plantar, inclusive o plantio de longo prazo,
que também encontramos. O que vemos efetivamente é o cuidado extremo na manipulação indígena do fogo. Mas não podemos deixar de falar que os chavantes ateiam o fogo ocasionalmente no cerrado, inclusive para caçar. E, além da caça, eles utilizam fogo também como tática de guerra, como apresentou Orlando Vilas-Boas em sua pioneira expedição do Rocandor Xingu. Os índios cercaram por várias vezes os 14 sertanistas da expedição. E o alívio para esses sertanistas era encontrar abrigo em um curso d'água. Então, o uso do fogo como caça e como tática de guerra, de forma controlada e eficaz. Pausa para dizer que todas as imagens utilizadas aqui nessa nossa aula são de minha autoria, professora Ana Cláudia. Essa imagem aqui é de Anavilhanas, né? Um arquipélago belíssimo no município de Novo Airão, não tão longe de Manaus, vale a pena conhecer. Várias imagens aqui são do Campus São Gabriel da Cachoeira. Nós temos campos do IFAM em diversos municípios do Amazonas. Então, voltando à aula. O fogo faz parte, nestas culturas, caiapó, chavante, de um conjunto de técnicas de manejo pelas quais os índios se relacionam o trato da vegetação com o cuidado a ser dedicado aos animais, ou seja, a atração da caça e a garantia de alimentos e de outras plantas úteis. Por isso, acrescenta Berta Ribeiro, sim, exatamente ela, Berta Ribeiro, o crescimento das plantas invasoras é permitido para propiciar novas queimadas, uma vez que as cinzas fertilizam a terra e o fogo afasta as pragas, quando ateado a pequenas glebas, né? Já diz o ditado popular, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O fogo, usado de forma adequada, ele é cura, ele é remédio dentro do processo de plantação utilizado por diversos grupos indígenas. O fogo e as culturas indígenas. O fogo é usado com precaução, com finalidades precisas, como, por exemplo, quando são queimadas palmeiras para a obtenção do sal. Mesmo nos rituais, o fogo é reservado para proteger um morto, garantir-lhe o seu lugar na terra sem males. Podemos usar o fogo por mérito, como no caso de um guerreiro de destaque. O fogo está presente para espantar os maus espíritos, para levar esse guerreiro às boas terras. O uso do fogo perpassa a cosmologia indígena. E não poderíamos deixar de falar de cosmologia. E por falar em cosmologia, para os tiriguanos da vertente dos Andes, são duas as versões da origem do fogo. Na primeira, foi roubado por crianças que escaparam de uma terrível inundação. Eita, ali essa primeira. Na segunda, o fogo pertencia aos abutres, até que um sapo os enganou, dizendo estar com frio. Tendo sido tolerado matreiramente, o sapo rouba do abutre algumas brasas. Mestrandos, observem a questão da origem do fogo. A origem do fogo, presente na mitologia indígena, nos diz muito. Se o fogo
era do domínio de outros, mais poderosos, como a onça, por exemplo, passa a exigir controle e manutenção, quando do domínio do ser humano, fortalecido, porque agora tem o fogo para utilizar, mas o ser humano deve saber utilizá-lo. Toda essa força na mitologia indígena nos mostra que, por vezes, o fogo estava no olho da raposa, como os índios do Xingu acreditavam. Então, é preciso respeito diante daquilo com o qual lidamos. Então, o uso indiscriminado do fogo contrastaria com o enorme esforço e com as tecnologias de antecipação de necessidades demonstrados por várias culturas indígenas. Embora uma roça seja pensada para 2 ou 3 anos, nem sempre alcança o auge de sua produção dentro desse prazo programado. A batata doce, por exemplo, é plantada para ser colhida após 4 anos. O mamão, por mais de 5 anos, nós vamos tendo a colheita. As bananas, durante 15 a 25 anos. O urucu, tão necessário, inclusive para as pinturas dos momentos de festa, ele é colhido por um prazo de 25 anos. Por mais de 40 anos, nós temos a produção da castanha. Então, gente, assim, a roça, que no nosso olhar parece abandonada, está, na verdade, em permanente produção. É construtora da floresta, não apenas para os homens diretamente, mas atraindo caça, mediante alimentos plantados para tal propósito. Os Avá-Guarani, com seus parentes tupi, nos diz Susnik, dispunham de técnicas agrícolas bastante desenvolvidas, usando montículos de terras renováveis elípticos de 140 metros de comprimento por 70 metros de largura, onde realizavam sua roça cooperativa. Com auxílio de machados de pedra, aparavam árvores, derrubando as maiores, as quais, em sua queda, calculadamente pelo efeito dominó, arrastavam as menores, previamente talhadas no ponto em que pretendiam que as se quebrassem. As cinzas garantiam a fertilização primária. Daí seu sistema, que tinha, para alguns ainda tem, como base a maloca da família ampliada e a prática da poligamia, que articulava laços de parentesco por meio dos quais abria maiores possibilidades de mútua ajuda. Por tal sistema, esses povos chegaram a contar com reservas de grãos, inclusive para as guerras periódicas, das quais tenderam a sair vitoriosos, até a chegada dos invasores portugueses. Em ecossistemas mais frágeis, como em torno aos rios de água preta, como é o caso do Rio Negro, os índios adotam também práticas extremamente mais reguladas do que se acredita, como indicam os estudos, hoje clássicos, de Berta Ribeiro, sim, a incansável companheira de vida e trabalho de Darcy Ribeiro. Berta relata que as épocas da derrubada e da queima são determinadas por conhecimentos acumulados e complexos, por exemplo, pelo surgimento das constelações. 19 delas são seguidas de 19 chuvas, com curtos períodos de estiagem, oportunamente aproveitados para a queima e a derrubada. A descrição da antropóloga demonstra a sabedoria de verdadeiros ecólogos, pois o movimento das constelações e chuvas é correlacionado com a piracema, a subida dos peixes, com a maturação das saúvas, das termitas, dos gafanhotos, das larvas de borboleta, dos cogumelos, das rãs, todos alimentos valorizados na dieta indígena.
As estiagens são correlacionadas com o brotar das frutas. Pode-se estimar quantos especialistas a nossa ciência compartimentalizada precisaria reunir para integrar tal conhecimento. Então, turma, apreciaram a leitura do texto do Mauro Leonel, publicado na Revista de Estudos Avançados da USP? Nele encontramos muitos ensinamentos sobre o manejo indígena. Enfim, o que ensina a agricultura indígena é o que a arrogância colonial recusou-se a aprender com ela. O que foi esse aprendizado? Destruir a vegetação endurece o terreno, diminui sua permeabilidade, aumentando o escoamento de nutrientes e a acentuação da erosão, impedindo a acumulação de humus e perdendo a água, pois já não mais a retém. Quanto maior o intervalo entre a derrubada e o segundo plantio, maior é o dano e a sua lenta recuperação. O manejo indígena é também um exemplo da superioridade da policultura, uma vez que a diversidade protege espécies contra intempéries e pragas, pela altura diferenciada das espécies ou pela dispersão que cria refúgio para as espécies vegetais e animais, como tanto descreveu Berta Ribeiro e também os estudos de Darcy Ribeiro. Berta Ribeiro cita, por exemplo, os mundurucuns, que também praticam a roça itinerante. A cultura agrícola dominante quer obcecadamente transformar a cultura itinerante em cultura permanente, a seu modo monocultural, quando o saber indígena, olhando o horizonte, contemplando a floresta, demonstra que as ilhas de recursos apenas poderão resultar nas florestas tropicais pela policultura, que resulta em florestas antropogênicas, convivendo com o ser humano, ao contrário da cultura compartimentalizada e uniforme da que foi ou dessa atual mentalidade colonial exportadora. Turma, a discussão é longa nas lições de uso adequado do fogo e do ecossistema, como nos lembra Darcy Ribeiro. Assim, passaram milênios, até que surgiram os agentes de nossa civilização, munidos, também ali, da capacidade de agredir e ferir mortalmente o equilíbrio milagrosamente logrado por aquelas formas complexas de vida. Darcy Ribeiro destaca a diferença entre dois tipos de uso dos recursos na Amazônia, que, segundo ele, é um laboratório apropriado para o estudo da evolução cultural. O primeiro uso da Amazônia foi orientado, a seu ver, pela seleção natural. O segundo, introduzido no princípio do século XVI, foi um sistema de exploração controlado pelo exterior, que não apenas destruiu o equilíbrio anterior, mas, pior ainda, impediu o estabelecimento de um novo equilíbrio, momento que vivemos na atualidade. Como sempre é necessário, pausa para a poesia. Poesia de Darcy Ribeiro, antropólogo da educação, como vemos no documentário da série Grandes Educadores. Vamos ler em silêncio? Poesia também é silêncio.
Assim, a tecnologia indígena permite a regeneração. O fogo é controlado, avança mais sobre cipós e pequenas plantas previstas para serem queimadas. As mulheres plantam logo em seguida. Primeiro as plantas de ciclo rápido, como milho, feijão, melancia, mas colheitas previstas para 6 a 2 anos. Após, temos o abandono, vem a capoeira, com ela os animais e os micro-organismos. Os animais trazem sementes, que a diversidade esconde de seus predadores, permitindo que germinem. A segunda, queima. A coivara é uma seleção mais fina. E todo esse contexto nós temos na apropriação da cultura diária do povo brasileiro. Turma, os índios anteciparam-se ao que descreveria mais recentemente o ecólogo Haraldo Cioli. Como ele nos disse, a floresta cresce, de fato, apenas sobre o solo e não do solo, utilizando-se deste apenas para sua fixação mecânica e não como fonte de nutrientes. Em vez disso, ela vive numa circulação fechada de nutrientes. A cultura itinerante combina-se com estratagemas que a vegetação encontrou para se adaptar e ganhar exuberância nos trópicos, precavendo-se contra a perda de nutrientes, mediante um sistema radicular superficial, mas denso, 3 vezes mais que nos climas temperados, com grande decomposição de plantas interagindo com os insetos, cada um nos seus cadaquais, cada floresta no seu espaço. Deste modo, o que temos é que a diferença entre o uso que os índios e as culturas de exportação fazem da queimada não é apenas identificável na escala da área desmatada, mas como vimos, na sua integração e adequação com o meio. A indígena, permitindo a recuperação da floresta, promovendo a diversidade e o adensamento. A queimada não indígena, queimando e desmatando de forma irreversível. Analisando o que nunca tem fim, como em toda a história da ciência, da técnica e da tecnologia, o modo adequado de uso dos recursos naturais pelos índios na floresta tropical deveria, assim, ao contrário da crença arrogante e preconceituosa, orientar a correção dos antigos e dos novos assentamentos, adicionado às contemporâneas pesquisas agroflorestais e de mercado, privilegiando a agricultura familiar sustentável, compatibilizando o ecossistema com as necessidades sociais de milhões e milhões de brasileiros. O conhecimento tecnológico que nós temos dos índios, das culturas indígenas, se embrenhando nos igarapés do território brasileiro, destaco aqui a questão com a biotecnologia, um elemento fundamental, quer para fármaco, quer em design, quer em cosméticos. Um mundo que se abre de estudo, um mundo que temos hoje. Leituras e leituras, escritas e escritas, boa finalização de curso, bom curso. Aproveitem, escrevam um bom trabalho final. Aqui temos um pouco a Berta Ribeiro. Dentro desse contexto, boa continuação de curso. Abraços.